Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. A aula de hoje é sobre geometria, elementos fundamentais da geometria. E nesse capítulo nós vamos ver os conceitos ou a ideia do que é ponto, o que é uma reta, o que é um plano. Vamos ver também semi-reta e segmento de reta. Vamos ver alguns instrumentos e ferramentas geométricas e também estudar posições relativas de retas no plano. Mas, primeiro de tudo, o que é geometria? Geometria, gente, é uma área da matemática, é um ramo da matemática, certo? E o que é que essa área da matemática ela estuda? Ela estuda a Terra, medida da Terra. Olha só, geometria vem do grego, significa medida da Terra, geo significa terra e metria quer dizer medida. Antes de realmente estudar e aplicar a geometria, temos que conhecer alguns elementos fundamentais, seus elementos fundamentais, em torno de quem toda a geometria é construída, estudada e aplicada. Os elementos fundamentais são esses: o ponto, a reta e o plano, e eles são chamados de conceitos e elementos primitivos. São conceitos que nós temos que ter uma ideia mentalmente, geometricamente, né, do que são cada uma delas. Por exemplo, o ponto. O ponto ele não tem uma sentença. Tipo, se eu perguntar para você o que é um ponto, né, raramente alguém vai chegar e dizer, o ponto é isso, isso e isso, é definido dessa forma, ele é assim, assim, assim. Não, um ponto ele é um conceito primitivo. Tem-se uma ideia do que é o ponto, né? Nós utilizamos o ponto para indicar posições ou para indicar localizações. Por exemplo, se você abrir o Google Maps, perceba que sua localização ele vai estar dada por um ponto e o endereço onde você quer chegar também vai ter lá uma bolinha representando a localização. Então, um ponto nós utilizamos para indicar posições e para indicar localizações. Então, o ponto é uma representação. Então, o ponto é o primeiro conceito primitivo. Então, vamos ver algumas situações que nos dão uma ideia do que seja um ponto. Por exemplo, a cabeça de um alfinete, um grão de areia ou uma estrela no céu nos dá essa ideia de ponto. Como é que representamos geometricamente? Nós fazemos o desenho de um ponto, como já é de costume, e ao lado do ponto a gente tem que nomear. Então, como é que nós nomeamos um ponto? Nós usamos uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C. Então, é assim que nós localizamos um ponto. Representamos o ponto e ao lado dele colocamos um nome para esse ponto, a nomeação. E a nomeação nós utilizamos uma letra maiúscula do nosso alfabeto. O que é uma reta? A reta já é um conjunto de pontos. A reta já tem uma definição. Se alguém perguntar para você o que é uma reta, você diz é um conjunto de infinitos pontos. Certo? Infinitos pontos que estão um atrás do outro em sequência. Então, se é um conjunto de infinitos pontos, a reta ela é infinita. Você tem como desenhar algo infinito? Não. O que nós desenhamos é uma representação do que seja uma reta. Então, para representar uma reta, a gente desenha um pedaço dela, um trecho dela, uma parte dela. Certo? Então, o que dá ideia de reta? Uma corda esticada, a fita da rede de vôlei. Por exemplo, aqui, ó, as linhas divisórias de uma pista de atletismo lembram um trecho da reta, certo? Então, a reta é um conjunto infinito de pontos. Então, ó, nós costumamos desenhar a reta assim, ó, faz um trecho e coloca uma seta aqui nas duas direções, para a gente indicar, representar que essa reta ela continua indo aí nas duas direções, tanto para cá como para cá. É assim que representamos. Como é que nós nomeamos um ponto, gente? A gente já usa uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, veja, essa reta, qual é o nome dela? Ela é a reta R.
Se tiver um Szinho aqui do lado dela, eu digo que ela é a reta S. Podemos nomear assim também. A reta ela tem infinitos pontos. Mas se você conhece dois, por exemplo, conheço o ponto A e o ponto B. Aí eu posso fazer o seguinte: colocar A e B um do lado do outro, colocar uma barrinha aqui em cima, uma setinha aqui em cima, desse jeito. Com isso também eu nomeio a reta. Eu digo que é a reta AB. Com isso eu estou dizendo que é uma reta que passa pelos pontos A e B. Ou é uma reta que possui, ou então onde está contido os pontos A e B. O que seria o segmento de reta, gente, que está aqui ao lado. O segmento de reta é uma parte da reta. Então, ó, linhas divisórias de uma pista de atletismo lembram um segmento de reta, né? São trechos de reta. Já o plano, gente, o que é um plano? O plano é uma região plana. O que é algo plano? É algo que não tem curvatura, é algo que não tem dobras, é algo que não tem, né, ondulações. Então, o plano é uma região plana, onde nessa região plana nós temos infinitos pontos desenhados nela, podemos colocar infinitos pontos em cima desse plano e podemos também traçar infinitas retas em cima desse plano. Então, isso é um plano, é uma região plana onde podem ser traçados infinitos pontos e infinitas retas. Então, o plano também é infinito, é ilimitado em todas as direções e não tem espessura. Por exemplo, o que é que pode dar uma ideia de plano? Uma folha de papel. Sabe, uma folha de caderno bem sobre uma mesa. Ela é bem fininha, uma folha de ofício, por exemplo, ela dá uma ideia de plano, porque ela é bem fininha, certo? Ela é plana, certo? Mas eu tenho que lembrar que o plano ele é ilimitado em todas as direções. Então, imagine uma folha de ofício infinita em todas as direções. Como não tem fronteiras e é ilimitado, algo que é infinito a gente não tem como desenhar. Então, a gente representa uma parte dele. Como é que é representado uma parte do plano? A gente usa essa figura aqui, ó, como se fosse um pedaço de folha inclinado. Inclinada não, tipo assim, dobradinha, puxado nas extremidades. O nome dessa figura aqui é um paralelogramo. Então, para representar um plano, nós utilizamos um paralelogramo. E para nomear o plano, nós utilizamos uma letra minúscula do alfabeto grego. Ó, algumas letras do alfabeto grego, o alfa, beta, essa é lambda, gama, o pi também é uma letra grega, o teta também é uma letra grega. Aí, quando nós temos um desenho desse aqui, com uma letrinha aqui, grega minúscula ao lado, isso quer dizer, então, que é um plano, é a representação de um plano, e nós lemos plano beta. O que é que pode dar outra ideia de plano? Um campo de futebol. Semi-reta e segmento de reta. Uma semi-reta, gente, é o seguinte, a reta, ela é infinita. Aí vamos dizer que eu tenho uma reta, aí temos aqui o ponto A que está nessa reta. Aí vamos dizer que eu esteja interessado apenas numa parte dessa reta. Aqui vai de A para frente. Então, veja, agora ela tem um ponto de início, que ela começa no A e continua infinitamente só nessa direção. Então, isso aqui é o que a gente chama de semi-reta. Ela é uma parte da reta, certo? Considerando um ponto. Se eu pegar de A para cá também, é outra semi-reta. Então, a semi-reta ela tem um ponto de início e ela depois se prolonga infinitamente em algum dos dois sentidos, ou para cá ou para cá. Então, de uma reta eu posso tirar duas semi-retas, né? Uma para cá e uma para cá. Agora, o que é o segmento de reta? O segmento de reta é uma parte da reta. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui A e B.
Então, o segmento de reta por exemplo, esse trechinho aqui, ó. Então, perceba, no segmento de reta, ele tem ponto de início e ponto de fim. Ao dobrarmos uma folha, obtemos um vinco que, se prolongado indefinidamente nos dois sentidos, dará a ideia de reta. Ela é infinita nos dois sentidos. Se prolongado indefinidamente em só um dos sentidos, ou seja, apenas para um dos lados, aí dará a ideia de semi-reta. Se não for prolongado, ou seja, se ela não for infinita, ou seja, tem um ponto de início e um ponto de fim, então é a ideia que nós temos de segmento de reta. Assim, a representação será. Então, pessoal, temos aqui, ó, a representação da reta, infinita nas duas direções. A semi-reta não, ela é infinita apenas numa direção, ó. Perceba que eu não tenho uma setinha para cá. Indica o quê? Que ela começa aqui e se prolonga indefinidamente para cá. Já o segmento de reta não, ó. Ele começa do A e vai assim, até o B. Como é que a gente escreve? Se ela for uma reta, nós fazemos A e B e colocamos uma setinha em cima, colocando nas duas direções, para indicar que ela é infinita nas duas direções. Já a semi-reta, colocamos o A e o B. Quem são esse A e B? São dois pontos quaisquer que você conhece dessa reta. Aqui, ó, ela só se prolonga numa direção. Ela está se prolongando na direção de B, para lá. Então, eu vou colocar um aqui, ó, apenas com uma seta. Aqui está indo seta nas duas direções. A semi-reta só está numa direção. E já o segmento de reta, ela tem ponto de início e ponto de fim. Então, para representar o segmento, é simplesmente só uma barra, sem colocar a seta. Perceba que a única das três que tem medida é o segmento de reta. Porque ó, essa é infinita para os dois lados. Não tem como a gente dar uma dimensão, uma medida para algo infinito. A semi-reta ela é infinita também em uma das direções. Então, também não tem como medir. Já o segmento de reta tem ponto de origem, que é o ponto de começo, e tem ponto de fim. Se ela começa e ela termina, se ela tem ponto de início e ponto de fim, ela tem uma medida. Aí, para indicar a medida do segmento, a gente escreve assim. O M, ou escreve assim também, pode ser, assim. E entre parênteses, colocamos só o AB. Não precisa colocar a barrinha em cima. Então, escrito dessa forma, indica a medida do segmento AB, que começa em A e vai até B. Relaciona as ideias apresentadas na coluna da esquerda, que no caso é essa coluna aqui, aos conceitos primitivos da direita. Então, nós temos aqui que o A é para o ponto, o B para a reta, o C para o plano e o D para o segmento de reta. Então, vamos lá. Uma tela de cinema vai nos dar a ideia de quê? De plano. Então, eu venho aqui e coloco letra C. Um fio esticado estendendo-se nos dois sentidos. Se ele se estende nos dois sentidos, vai nos dar a ideia de reta. A ponta de um alfinete dá a ideia de ponto. Um fio esticado entre dois postes, ó. Tem entre dois postes, então ele tem está iniciando num poste e terminando no outro. Se ele tem início e fim, é um segmento de reta, então D. A placa de isopor vai dar uma ideia de plano. A aresta de um poliedro vai dar a ideia de quê? De segmento de reta. É só você imaginar um cubo. Cada linhazinha que divide o cubo é uma aresta, então dá a ideia de segmento de reta. Um campo de futebol dá a ideia de quê? Plano. A imagem a seguir representa o quê? Uma reta, um segmento de reta, uma semi-reta ou um plano. É uma linhazinha esticada, como se fosse uma linha esticada, começa no ponto A e termina no ponto B. Então, é um segmento de reta.
Nós vamos ver agora relações entre várias retas, ou entre algumas retas. Então, imagine, por exemplo, que em cima de uma folha de ofício, eu coloquei um cubo. Coloquei um cubo em cima, ou então o cubo em cima de uma mesa. Observe aqui como é que ficaria mais ou menos, ó. Imagine que esse plano seja a superfície de uma mesa em que em cima dele eu coloquei um cubo. Aqui estão nomeados os vértices do cubo. A, B, vamos colocar aqui C e D, aí é F, G, H. Perceba, só por cima de A e B eu posso traçar uma reta, por cima dos pontos E e F eu posso traçar outra reta, por cima dos pontos F e G eu posso traçar outra reta, posso traçar também uma reta que ligue E e G, ou traçar uma reta que ligue H e F, eu posso traçar infinitas retas aqui. Então, a gente vai estudar posições relativas entre várias retas. Aí, retas coplanares é um conjunto de retas que estejam dentro do mesmo plano. Por exemplo, a reta que eu passei sobre E e F e a reta que eu passei sobre os pontos F e G estão em cima dessa superfície, em cima desse plano, estão dentro desse plano. Então, isso nos dá a ideia de retas coplanares. São retas que estão contidas em um mesmo plano. Agora, se eu perguntasse sobre a reta que passa entre A e B e a reta que passa por E e F, elas são coplanares? Não são coplanares, porque elas não estão sobre o mesmo plano. Então, se estão sobre o mesmo plano, nós chamamos de retas coplanares. Vamos estudar outras posições. Vamos analisar duas retas, certo? Duas retas elas podem receber o nome de retas concorrentes, retas paralelas e retas coincidentes. Retas concorrentes são retas que se encontram em um ponto, elas se cruzam, certo? Então, retas concorrentes são retas que elas passam uma pela outra, elas se tocam em um único ponto. Por exemplo, se eu voltar aqui, ó, se eu traçar, gente, uma reta aqui, venha com a régua, né? Eu estou fazendo pontilhado para ver se sai reto. Então, se eu vier com a reta aqui, uma régua, e passar uma reta que passe por E e G. Perceba que essas duas retas aqui, ó, essa reta que eu acabei de fazer, essa reta com essa outra reta aqui, elas são concorrentes porque elas se tocam, elas se cruzam. E elas têm um único ponto em comum. Que ponto é esse? É justamente o ponto onde elas se encontram. No caso, o ponto onde elas se encontram aqui é o ponto E. Então, retas que são concorrentes, elas têm apenas um único ponto em comum. Retas paralelas são retas que não apresentam nenhum ponto em comum. São retas que elas têm a mesma inclinação. Ó. Se eu vier para cá, essa reta aqui, que está em cima de AB, passando por AB, ela tem exatamente a mesma inclinação e direção da reta EF. Então, a reta que passa por AB e a reta que passa por EF, elas são paralelas. Por exemplo, duas pessoas em pé. Podem nos dar a ideia de duas retas paralelas. Agora, uma pessoa deitada com uma pessoa em pé, elas são paralelas? Não, porque elas estão em inclinações diferentes. Então, retas paralelas, como elas possuem a mesma inclinação, elas nunca vão se tocar. Então, não apresentam ponto em comum. Retas coincidentes são exatamente duas retas que estão uma em cima da outra. Se elas estão exatamente e totalmente uma em cima da outra, então elas apresentam todos os pontos em comum. Tá aqui, ó, ele desenhou uma reta R e por cima dela passou a reta S. Então, todos os pontos da reta R são os mesmos pontos da reta S. Aí nós falamos que elas são retas coincidentes. Observe a figura e responda as questões a seguir. Identifique dois pontos que pertencem ao plano beta. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que nós temos uma superfície, em cima dessa superfície tem essa caixa, ó. Então, veja. Os pontos que estão em cima, exatamente em cima da superfície, são os pontos R
STU. Aí a questão está pedindo para você anotar só dois. Então, eu vou anotar aqui R e S. Identifique três pontos que não pertencem ao plano beta. Então, três pontos que estejam fora. Ó. Temos 4 pontos que não estão em cima do plano. M, N, P, Q. Já que ele pede 3, então eu vou anotar M, N e T. Depois ele identifique as retas coplanares. Retas coplanares vão ser retas que estão no mesmo plano. Então, quais são as retas que estão em cima desse plano aqui? Ó? A reta que passar por RS, a reta que passar por R e S, a reta que passar por S e T, a reta que passar por T e U, a reta que passar por RU, e tem mais? Tem mais. E etc. Tem mais, ó. Eu posso traçar uma reta em cima desse plano que passe por R e T, posso passar também uma reta que passe por cima de S e U. Identifique duas retas paralelas. Então, eu tenho que ir lá, retas paralelas têm que ser coplanares. Então, eu vou aqui em cima desse plano e identifico duas retas que têm a mesma inclinação. Então, eu posso pegar a reta, ó, RS com TU, ou posso pegar ST com RU. Posso pegar um desses pares. Então, eu vou botar RS e TU. RS é paralela com TU. Pessoal, e por hoje é só. Se cuidem, fiquem em casa. Até a próxima aula. Foi um prazer estar com vocês hoje. Fiquem com Deus.